Shalom, turma linda! Como estão estes ungidos de Yahvé? Prontos para mais uma jornada, mais um mês? Que bênção! Mas antes de entrarmos na abordagem do tema, vamos buscar a presença do Senhor para mais esta jornada, que é uma jornada voltada para dentro de você. É um ministrar a si mesmo. Esse é um compromisso que temos com Deus, de trabalhar a alma, de trabalhar a personalidade destes líderes, destes candidatos ao santo ministério da palavra. Porque aquilo que vamos passar, devemos primeiro viver. Um soldado ferido não pode ser bem-sucedido na batalha. Precisamos de ser profundamente curados. E ainda que libertação, cura interior seja um processo que demanda um investimento durante toda a nossa vida, sabemos que será mais um mês para marcar-nos no nosso mundo interior, para que sejamos obreiros que não têm que se envergonhar no que tange a conduta, a ética e uma estrutura emocional bem estabilizada. Então vamos orar? Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Tu és o nosso Pai, que gostoso. Ainda que alguém desta turma não tenha um referencial de um pai biológico que ajuda a ter uma melhor compreensão da tua paternidade, vem trabalhar nos elementos mais profundos da alma, trazendo a tua paternidade divina, de tal maneira que curas profundas sejam provadas por cada um. E todos possam se levantar em uma nova postura, em um novo nível, felizes, libertos, usufruindo de tudo quanto Cristo nos garantiu pela obra redentiva, pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição. Expomos-nos a Ti. E a Ti, doce Espírito, crendo que uma boa combinação do Espírito e da Palavra tem o poder de nos transformar na verdadeira imagem do Senhor Jesus, a quem tributamos honra, glória, louvor e adoração. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Olhando rapidinho para a introdução da parte primeira, que você viu na matéria anterior, personalidades restauradas. O objetivo, nós o definimos nos termos expressos por Paulo em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, que vamos ler todos audivelmente agora. Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Aqui está o objetivo desta matéria. É um ensino para que este texto se torne uma realidade em nós. Trabalhar o nosso caráter, para que sejamos esta noiva gloriosa, que não tem mancha, nem ruga, nem defeito algum. Tomando o exemplo de Neemias e Esdras na restauração do templo e na restauração dos muros de Jerusalém, temos a palavra primeira, que é restauração. Restauração
no livro de Neemias. O livro de Neemias trata especificamente da restauração dos muros através das portas. Ele começa com as portas. Portanto, a restauração dos muros tem que começar pelas portas. Foi isso que ele fez. São 12 as portas, e que na nossa matéria estamos usando como a ilustração de 12 portas em nossa alma. Precisamos restaurar as portas da nossa alma, os muros da nossa alma, da nossa personalidade. O templo é representado pelo nosso espírito, o mundo interior, nosso espírito recriado. Mas a restauração das portas, dos muros, representam a nossa própria alma. E nós escrevemos aí e convidamos-lo a ler. Leia. As portas representam o lugar onde exercemos nossa autoridade, manifestamos a nossa vontade e fazemos escolhas e tomamos decisões. Então é muito interessante pensar nisso. É o aspecto da alma, capacidade de decidir, capacidade de escolher. Portanto, diga, portas falam de decisão. Portas falam de decisão. O que ocorria nas portas de Jerusalém é que elas estavam queimadas a fogo. E se as portas estão queimadas a fogo, significa que a minha vontade está enfraquecida. É isso que representa. É a ilustração que estamos tomando aqui. Portas queimadas. Vontade inconstante. Além disso, a vontade inconstante e há também vulnerabilidade aos ataques. O inimigo entra pelas portas. Se as portas estão queimadas, elas são frágeis, elas são vulneráveis. Mas quando as portas são restauradas, aí sim, nós não vamos permitir que o inimigo entre. Nós vamos entrar em harmonia com o nosso Criador. Portanto, abrimos a primeira parte desta matéria, convidando a uma decisão, e nós a repetimos aqui na introdução da segunda parte. Leia. Decida fortalecer sua vontade para restaurar o poder da decisão. E temos uma promessa que é: o Espírito Santo estará pronto a ajudar, direcionar e supervisionar a obra em você. Que maravilha! Nós contamos com o auxílio do Espírito Santo em toda esta obra de restauração, porque é obra do Espírito. Olhando para o livro de Neemias, notamos que ao chegar em Jerusalém, ele faz uma vistoria e começa pela restauração das portas. Toda reconstrução, leia, toda reconstrução vai exigir uma tomada de posição. E firme, pois haverá obstáculos. As 12 portas falam de 12 áreas em nossa personalidade que precisam de tratamento. Tomar posição é de grande importância no processo de restauração da alma. E esta parte introdutória de personalidades 1 terminou com esta imagem. A imagem de Jerusalém, aí no centro, e as 12 portas que envolviam a cidade. Hoje não há 12 portas. Podemos ler os seus nomes. Elas não estão aqui na ordem, mas vamos começar lá da Porta Velha, só para ir memorizando os nomes. Vamos? Porta Velha, Porta dos Cavalos, Porta dos Peixes, Porta das Ovelhas, Porta do Cárcere, Porta Oriental, Porta da Guarda, Porta das Águas, Porta da Fonte, Porta do Monturo, Porta do Vale, Porta de Efraim. Ou portão.
Porta ou portão. Algumas versões vão usar o termo portão. E a restauração, não falaremos dos outros capítulos que já foram abordados na primeira parte. Iremos direto às 12 portas. Esta matéria, portanto, estará começando com as 12 portas. E a primeira das portas é a porta das ovelhas. Porta das ovelhas. Lemos, e nós estaremos lendo os versículos, em Neemias capítulo 3. Nos capítulos anteriores, já abordamos a oração de Neemias e como chega e olha para toda a cidade, faz um planejamento e põe imediatamente em operação. Neemias é um estrategista. Aqui vamos encontrar as verdadeiras características de uma boa liderança. É um livro que nos fala de liderança, de um trabalho muito bem feito. Vamos ler a referência ao portão das ovelhas. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. O que isto vai representar? Nós estamos tomando hoje aqui o portão ou a porta das ovelhas como lugar do encontro com o Cordeiro de Deus. É notável que a primeira porta é a porta das ovelhas, porque elas falam para o lugar do nosso encontro com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o lugar da redenção, o lugar do nosso encontro com Jesus, da experiência transformadora, o lugar onde fomos lavados pelo seu sangue, onde fomos regenerados de toda a maldição. Portanto, na porta das ovelhas, encontramos o lugar da redenção em Cristo e da experiência da nossa conversão. Esta é a primeira porta que temos que abrir. Abrir a porta para Jesus. Abrir a porta para recebê-lo. Somos as suas ovelhas. Aqui vamos encontrar o Supremo Pastor. Aqui podemos pensar também que é o lugar do sacrifício. Por esta porta passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício da Páscoa. Nela recebemos Jesus como Senhor, Salvador e Rei. Somos nós que abrimos esta porta. E nos recordamos aqui do sacrifício. Em João capítulo 1, verso 9, quando Jesus vai passando, onde João Batista se encontra batizando, João dá este testemunho: eis o Cordeiro de Deus, eis a ovelha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Éden, sangue de ovelha, de cordeiro, foi vertido. Lá no Egito, a primeira Páscoa foi celebrada com sangue vertido. E Jesus representa este sacrifício como ovelha muda, diz o profeta Isaías, perante os seus tosqueadores. Então olha aqui o termo ovelha, é Jesus aqui, a ovelha muda, perante os seus algozes. Não abriu a sua boca, não reclamou, entregou-se à morte. Como uma ovelha vai ao matadouro, assim Jesus vai ao sacrifício, verter o seu sangue em nosso lugar.
para que possamos ser salvos. Diga, em segundo lugar, a porta das ovelhas é o lugar da experiência pessoal com Jesus. O lugar da experiência pessoal com Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que vamos ler agora, Paulo nos fala desta experiência que todos nós precisamos ter, daí a importância da porta das ovelhas. Leiamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, ou se faz confissão para a salvação, diz a versão que estamos usando aqui. E em terceiro lugar, é o lugar de desenvolver um relacionamento que afeta a nossa personalidade. Estamos falando das portas como portas de entrada para dentro da nossa alma. E nesta porta das ovelhas não apenas temos a experiência de redenção, mas esse relacionamento que começamos a estabelecer com Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, algo vai acontecer. A nossa personalidade vai ser afetada, porque a convivência com Jesus, o relacionamento com Jesus, vai nos transformando para que nós possamos reproduzir a sua imagem, o seu caráter. Ele, Jesus, encherá nossos pensamentos, dominará nossos sentimentos e motivará as nossas decisões. Já vimos aqui que a alma são os poderes de pensar. Então, ao abrir a porta das ovelhas para Jesus, meu pensamento será cheio dele. Quando o autor aos Hebreus nos convida a olhar para ele, fixamente olhando, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, a minha mente, porque aquilo que eu vejo domina a minha mente. E quando eu me encho da imagem de Jesus, a minha mente é dominada por sua pessoa, quem ele é, quem ele representa para mim. Minha mente é afetada, mas as emoções também, porque os sentimentos de amor, de afeição, de gratidão, de rendição, estarão sempre presentes. Minha vontade será afetada, porque se ele se tornou o Senhor da minha vida na porta das ovelhas, ele foi entronizado em meu coração, ele assumiu o comando da minha vida, o volante do meu carro, minha existência, as minhas decisões serão de acordo com o que ele quer, com a vontade que ele expressa na sua própria palavra. Jesus aqui se torna o centro. Pode proclamar o que está escrito na tela? Jesus é o centro da minha vida. É aqui, queridos. Portanto, a restauração desta porta é de extrema importância. Cristo se torna o centro. A vida cristã é cristocêntrica. Não sou eu. Podemos usar as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele é o centro da minha vida. Uma pergunta: como a nossa personalidade é aqui afetada? Leia, por favor. Pelo relacionamento. Estudando sobre Jesus, aprendendo seus ensinos e obedecendo-os. Quando convivemos muito com uma pessoa, tornamo-nos semelhantes a ela. E a nossa declaração é respaldada por Paulo, em Romanos 8:29, e faremos a leitura na versão amplificada. Usaremos 2 versículos aqui para respaldar
como a nossa personalidade é afetada, sendo transformada na imagem de Jesus. Leiamos a primeira. Pois aqueles a quem dantes conheceu, de quem estava consciente e de antemente amou, também destinou o princípio, predestinou-os para serem moldados na imagem do seu Filho, compartilhar interiormente da sua semelhança, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem são os irmãos? Os que procedem do mesmo Pai. Este versículo é muito pertinente, porque quando lemos aí, destinou, ele não apenas nos amou, mas nos destinou. Predestinar, antes. Deus já tinha em vista o quê? Seu Filho viria para que você e eu fôssemos moldados na imagem do seu Filho. E o que a versão amplificada diz é muito interessante, que está entre parênteses, o segundo parênteses, compartilhar interiormente da sua semelhança. Os irmãos têm que ter o mesmo DNA do seu pai. E se Jesus é meu irmão, eu preciso partilhar do mesmo DNA, que é o DNA do pai. O versículo de 2 Coríntios 3,18, que vamos ler agora, dá-nos um processo. Como é que a imagem de Cristo vai ser refletida em mim? Também na versão amplificada. Leiamos. E todos nós, com o rosto descoberto, porque nós continuamos a contemplar na palavra de Deus, como em um espelho, a glória do Senhor, estamos constantemente sendo transfigurados em sua própria verdadeira imagem, num sempre crescente esplendor, de um degrau de glória a outro, pois isto vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa mais profunda! Nós continuamos, é um processo em nossa vida. Continuamos a contemplar, a fixar os olhos. Em quê? Tu és o que tu vês. Na palavra de Deus. Mas quando uso o termo aqui, a palavra de Deus, como em um espelho, a glória. Então, onde eu vejo a glória do Senhor, refere-se a Jesus, na palavra. Mas Ele mesmo é a expressão da palavra. E eu tenho aqui na nossa Bíblia 4 livros, 4 evangelhos, que narram a vida de Jesus. Se eu quero ser como Jesus, aqui está o manual, 4 evangelhos. É nestes 4 evangelhos que eu vou conhecer mais profundamente a pessoa de Jesus. E enquanto eu estou num processo durante toda a minha vida, lendo suas palavras, refletindo sobre elas, existe algo por trás. A obra que eu faço é minha responsabilidade. Fixar os olhos na Bíblia. Ler a Bíblia. É isso aqui, queridos. Contemplar a palavra é muito simples. É concreto. É eu pegar o livro, abrir o livro, ler o livro, estudar o livro, memorizar, refletir, meditar, comer, ruminar. E enquanto eu estou fazendo isto, que é a minha parte, invisivelmente há uma operação do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo vai fazer? Aí vem a descrição, vejam. Estamos constantemente sendo transfigurados, mudando de imagem. Qual a imagem? Em sua própria e verdadeira imagem.
a de Jesus. Processo. Não sempre crescente esplendor. Então, se eu não interrompo a minha contemplação, meu crescimento também não será interrompido. De um degrau de glória a outro, pois isto vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quem está operando em mim esta transformação? O Espírito Santo. O que concluímos aqui na porta das ovelhas? Leia. As nossas decisões determinarão o curso da nossa vida, em todos os aspectos. No sentido espiritual, entrar pela porta das ovelhas decide o nosso futuro em Deus por meio de Jesus Cristo. Pode dizer aleluia? A segunda porta é a porta dos peixes. Que interessante. Leia, por favor, o versículo que se refere a esta porta. Os filhos de Asená edificaram a porta dos peixes. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos. Ok, trancas. Perdão por avançar tão rápido. Os peixes estão nadando bem rapidinho. A porta dos peixes. O que isso vai representar? Quando pensamos em peixe, na raiz da palavra peixe, em hebraico encontra-se o sentido de crescimento, de reprodução, de mover-se rapidamente. Então, a porta dos peixes é o lugar de alimento. Diga, alimento, crescimento e reprodução. Vou escancarar a minha alma para a porta dos peixes. Então, guarde logo essas 3 palavrinhas: alimento, crescimento e reprodução. Peixe, aí está, em hebraico, quero dizer crescimento. Os peixes crescem rápido demais. Também, no sentido hebraico, reprodução. Mover-se rapidamente. Não apenas isto, mas também nutrição, alimento e crescimento. Então, quando olhamos para a reprodução, o mover-se rapidamente, temos uma visão. Nutrição, também para alimentar. O peixe vem para nos alimentar. Mas crescimento não é apenas a reprodução. Quando pensamos em reprodução, pensamos em quê? Número. Mas o crescimento não é apenas numérico, é o crescimento espiritual, é o crescimento na imagem do Senhor Jesus. E falar de reprodução dos peixes é falar de evangelismo. Por quê? Nós somos aqueles que fomos pescados. Jesus encontra pescadores no mar da Galileia e faz o convite: vinde a mim e sereis pescadores de homens. Pescadores de homens. Vamos ao mar. Existe aquele lindo cântico: o mundo é o mar, os peixes são homens. Não é verdade? O mundo é o mar, os peixes são homens, que vivem sem rumo e sem Deus. E nós somos levados, convidados a lançar as redes neste mar da humanidade, pescar os peixes. Reprodução, evangelismo. Portanto, queridos, leia, por favor. Isso nos lembra o chamado ao crescimento numérico, a reprodução de nossas vidas em novos filhos, novos peixes, novas ovelhas, em novos crentes. Use a imagem que quiser,
mas a mensagem é esta: eu vou me reproduzir em outros filhos para Deus. Eu, o peixe pescado no mar, vou me reproduzir em outros peixes. Eu, um crente em Cristo, vou me reproduzir em outros crentes. A porta dos peixes, leia, é aquela por onde deixaremos entrar os novos filhos de Deus. Então essa porta na muralha da nossa alma é aquela que depois de abrir para Jesus, na porta das ovelhas, e ele entrar, eu escancaro agora para o mundo lá fora, o mundo perdido, a fim de que novas vidas venham para o reino. A fim de que novos filhos de Deus sejam gerados e entrem no reino. Nós estamos interessados na reprodução e no crescimento do reino de Deus. Mas não apenas isto. Estas ovelhinhas que vão chegando precisam ser nutridas, e a porta das ovelhas na minha personalidade deve se abrir para abrigar mais e mais e mais e mais e mais. Elas vão precisar de cuidado, elas vão precisar de amor. Portanto, vamos destacar alguns pontos na porta dos peixes. Primeiro é este. Diga, é um chamado divino. É um chamado divino. Deus nos chama a ser pescadores de homens, a lançar as nossas redes para pescar. Ele nos chama a cuidar das ovelhinhas. Aí você está vendo uma célula, e a célula é a nossa grande rede de pesca, que é uma comunidade de pesca. Toda célula deve ser uma comunidade de pesca. Não é para só abrigar crentes não senhores. Não é só para ficar todo mundo só com a porta das ovelhas, convivendo com Jesus. Não, tem que abrir a porta dos peixes para conviver com os pecadores e trazê-los para o reino de Deus. Por isso, a segunda declaração é esta: somos testemunhas de Jesus. Atos 1:8. Eu espero que todo mundo aqui nesta classe saiba de cor. Então vamos recitar de cor Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Terceira declaração: seremos canais do amor e da graça de Deus. Aí em Lucas 10, 33 a 37, vamos encontrar a história do bom samaritano, o amor de Deus. Nós vamos buscar os feridos pelo diabo no caminho. Isso representa o amor. Somos chamados a ser canais deste amor. Na estrada para Jerusalém, há muitos feridos do diabo. E somos nós que temos o remédio. Temos o vinho, temos o azeite, temos a palavra de Deus, temos a mensagem do céu. Então temos que nos importar e ser esses canais de graça, de amor, de resgate e de restauração. Em quarto lugar, nossa casa será uma hospedaria de Deus, a célula. Nossa casa será hospedaria. Vamos trazer estes feridos do caminho como bom samaritano para cuidar deles. E a hospedaria é a nossa célula. Amém? Podemos concluir aqui a porta dos peixes com esta declaração. Leiamos-la. Somos chamados para nos reproduzir em homens e mulheres à imagem de Jesus. Para isso, precisamos remover todas as prisões do nosso passado. Escancaremos a porta dos peixes para que entrem no reino de Deus. E uma pessoa com essa porta escancarada é feliz. Você nem tem problema, porque você tem que cuidar do problema dos peixinhos que vão chegando, cuidar dos novinhos, trocar as fraldas. Você vai se envolver. E onde há vida nova, há muita alegria. Onde nasce uma criança, a gente sabe que o bebê vai dar muito trabalho. Mas que alegria ver esses bebezinhos crescendo. E em cada fase, mais divertido, mais alegria, muito mais prazer. Ao ver esta inocência e ao ver essas tenras ovelhinhas
do Senhor. Olhemos agora para a terceira porta. Será que você desconfia qual é? É a porta velha. Estamos saindo dos peixes onde tem tantos novinhos e vamos agora para a porta velha. Leiamos o texto que se refere a esta porta. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Porta velha, caindo os pedaços. O que ocorre aqui na porta velha é o lugar da libertação do passado. Eu preciso me libertar do passado. Quando nascemos de novo, é o nosso espírito que nasce de novo. Mas trazemos marcas do passado. Você estudou na última matéria sobre a mente, as prisões da mente, a necessidade de libertar a mente. E aqui, nesta matéria, vamos lidar profundamente com essa velharia, com o nosso passado. Porque essa porta velha, coisas velhas existentes em nossa alma e que devem ser removidas. Não vos lembreis das coisas passadas. Por boca do profeta Isaías fala Yahvé. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que ponho rios no ermo. Algo novo que está vindo à luz. Como as memórias do passado nos prendem. Então temos que deixar algumas portas, abrimos para que algo entre, outras para que algo saia. Na porta dos peixes, nós abrimos esta porta para receber novos para Jesus. Mas na porta velha, nós vamos escancarar para mandar para fora, para tirar o lixo que está dentro de nós, as memórias mais remotas do nosso passado. Elas são as marcas, diga, marcas no caráter. Marcas que ficaram no nosso caráter, deformaram o nosso caráter. Em segundo lugar, são memórias dolorosas, que a despeito de o evento ter ocorrido há tanto tempo, traz dor. A lembrança traz dor. Em terceiro lugar, padrões de pensamentos que foram construídos, a nossa maneira de ver as coisas. E em quarto lugar, hábitos que são alheios aos princípios de Deus, devem ser erradicados, devem ser expulsos totalmente da nossa vida. Por favor, leia o que está aí com as setinhas. O que é que temos que remover? Marcas no caráter, memórias dolorosas, padrões de pensamentos, hábitos alheios aos princípios de Deus. E mais ainda, velhas heranças adâmicas. Todos nós nascemos de Adão, então já nascemos em pecado, como diz Davi no Salmo 51. Nós nascemos em iniquidade. A nossa natureza já nasceu pecaminosa. Esta é a herança adâmica. Temos que nos libertar dela porque somos nova criação. Nossa vida em Cristo, leia o que está em amarelo, é uma completa novidade de vida. E aí em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A melhor tradução seria esta: nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Tudo. Tudo. Meu passado, meu presente, meu futuro, meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de decidir. Aqui nesta porta, devemos fechá-la para hábitos e prisões antigas que querem voltar. Vamos escancarar para expulsar. E trancar para que não voltem. Porque todos estes hábitos, todos esses problemas passados,
Satanás vai tentar devolver. É aqui onde nós temos um trabalho duplo. Primeiro de expulsar, depois de cerrar a porta e proteger a nossa conquista. Nunca deponha as armas. A conquista de ontem não é garantia de que não haverá perda hoje. É preciso conservar. Por isso Jesus nos exorta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguns exemplos. Violência. A violência que sofremos no passado. O orgulho com o qual já nascemos. A idolatria que nos leva a desviar a adoração de Deus para objetos, para pessoas, para coisas e até para nós mesmos. A mentira. Fomos habituados a mentir, a omitir a verdade. A ira. O roubo. Não vamos ler os textos, mas eles estão aí para a sua consulta. Leia, por favor, que vamos pôr para fora a violência, o orgulho, a idolatria, a mentira, a ira e o roubo. Ainda que palavras torpes da nossa boca. Trouxemos do passado o hábito de falar palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que é proveitosa para a edificação. Este é o conselho da palavra de Deus. Outra herança passada que tem que ir embora da nossa vida é a amargura. Não haja em vós raiz de amargura. Toda amargura deve ser a blasfêmia, a malícia. Todas essas são coisas a serem eliminadas. Portanto, aqui na Porta Velha, temos algumas atitudes a tomar para pôr esse lixo. Eu gosto de dizer, repita, eu não sou museu para guardar velharia. Diga isso, eu não sou museu para guardar velharia. Eu vou viver a novidade de vida que Cristo Jesus me concedeu. Portanto, o que você tem que fazer aqui? Primeiro, santifique a sua personalidade. Vamos ler a palavra em Efésios, no capítulo 4. Não vamos ler todo o texto referido, mas você poderá fazê-lo em casa. Vamos ler uma parte dele, os versículos 21 em diante. Somos instruídos aqui a nos despojar do velho homem. Despojar, despir-se, livrar-se, libertar-se dele. Leiamos: quanto ao procedimento anterior, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, segundo Deus, que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Convém aqui salientar que a libertação dessas velharias mencionadas depende de uma firme determinação. Diga, firme determinação da minha vontade de as rejeitar. Você conviveu tanto tempo com estes hábitos, com estes pensamentos, com estas memórias, que às vezes você pode até estar amando. Você está amando suas prisões. Você se acostumou com as prisões do seu passado. Você precisa rejeitá-las. Vocês já ouviram histórias de um problema psicológico que a pessoa prisioneira, capturada ou torturada, ela termina se apaixonando pelo seu próprio opressor? Eu lembrei-me aqui agora, subiu à minha mente, né, da Colômbia. Acho que o Samuel vai se recordar
daquela senhora que foi levada pelas Farc e teve um filho de quem? Do terrorista captor. E não foi obrigada, porque podia haver o estupro, foi consentido. E às vezes isso acontece conosco, queridos. Nós nos tornamos prisioneiros do pecado, prisioneiros de hábitos passados, prisioneiros de pessoas que nos servem de peso, de amarra, que impedem a nossa jornada. Temos que tomar uma posição. Há muita gente escrava, sofrendo, porque não rejeita o opressor. Então, para que eu possa me libertar das velharias do passado, eu tenho que tomar uma firme posição, uma firme decisão, porque viver no passado, se nós temos uma vida nova, por quê? Porque ter os pés embaraçados por velhas ataduras, quando Cristo pagou o preço para quebrá-las, e nos chama a gozar a liberdade que há na nova criação. Em segundo lugar, leia, remova as ataduras do passado. Leia a declaração sobre esta atadura que está aí atrás. O desafio hoje é escancarar a porta velha, deixando por ela sair o passado e depois fechá-la para os hábitos e prisões antigas que tentem voltar a alma. Em terceiro lugar, ande em novidade de vida. Ande em novidade de vida. E aqui destacamos algumas coisas. Primeiro, lembre-se de algo. Somos uma nova criação. Segundo, sirva a Deus em novidade de espírito. E em terceiro lugar, ponha vinho novo em odre novo. Conforme Jesus diz, não se põe vinho novo em odres velhos. A unção de Deus não virá para o nosso passado de prisão, de ataduras. Eu tenho que jogar fora, ter um vaso novo. É isso que o Espírito Santo veio trazer. Sejamos um odre novo, a novidade de vida. Eu sou uma nova criação. Tudo que é velho, tudo que é velharia fica para trás. Eu tomo hoje uma posição. Pode até doer, mas deixe doer. Porque há feridas que precisam ser cutucadas para que sejam saradas. Leiamos Romanos 7:6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisiona. Lê de novo que está em amarelo. Havendo morrido para aquilo que nos aprisiona, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito e não conforme a velha forma da lei escrita. Posso ouvir um amém? Muito bem, ficamos aqui com 3 portas. Quais foram? Porta das ovelhas, que é o lugar do nosso encontro com Cristo, da nossa conversão. Segunda porta, a porta dos peixes, que eu escancaro para me reproduzir em outros filhos para Deus e cuidar dos novos, alimentando-os. E em terceiro lugar, a porta velha, por onde eu libero o meu passado de mágoa, de ataduras, de hábitos e tudo aquilo que marcou o meu caráter no passado. Amém? Vamos agora entrar na porta do vale, ou estudar sobre a porta do vale. Olhemos para o versículo 13. Estamos vendo as portas todas no capítulo 3 de Neemias. Leiamos. A porta do vale, repararam-na Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram. Ele assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados de muro. O que será que esta porta velha não, do vale, esta porta do vale representa em nossa personalidade? Lugar do milagre. É o lugar de um milagre da salvação
E não apenas isto. É o lugar de libertação do inferno, lugar da punição, da putrefação moral e espiritual. Porque de que fala a porta do vale? Fala disto aqui: nos arredores de Jerusalém havia o vale chamado Vale de Inom, onde os filhos de Israel sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Jeremias, lá no capítulo 32, vai falar sobre isso. E por causa desta idolatria, Deus amaldiçoou o vale. E esse lugar foi transformado num crematório de lixo. E porque era um crematório de lixo, ali havia bichos, ali havia vermes, ali havia podridão, cadáveres de mendigos, ali havia ladrões, criminosos que vinham buscar o lixo. Sabemos que até hoje muita gente vai buscar alguma coisa no lixo, mas esse era um lugar horrível. Jesus faz uma referência a este vale, e o toma como um símbolo do inferno. Ele diz: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está citando Jeremias 32, 35. O fogo não se apaga, o verme não morre. Então podemos olhar para a porta do vale, no lugar onde você pode receber os livramentos e milagres de Deus. Livramentos de quê? A porta do vale, leia, representa a libertação do inferno, representa a nossa salvação, representa o grande milagre pelo qual Deus nos tirou das chamas eternas da destruição. Mas você tem que pensar aqui, que aqui na porta do vale, Deus quer nos libertar, não é só do fogo do inferno. Quando abrimos a porta para a porta das ovelhas, Jesus se tornou o nosso Salvador. Ali na realidade fomos libertos da condenação eterna. Mas ao falar do fogo deste vale de Inom, da chama, do verme que não morre, do fogo que não se apaga, existem aqui milagres que Deus quer fazer na nossa vida, libertações da podridão moral, de chamas que dominam a nossa alma. Portanto, aqui está o primeiro conselho: feche a porta da sua alma para o fogo estranho. Aqui é um lugar de chamas. Mas quantas vezes o fogo estranho vem? Que fogo estranho é esse que entra na nossa alma? Leia: doutrinas, ideologias, filosofias, idolatrias, artimanhas malignas em seu caráter. Fogo de Satanás traz dor, sofrimento, desolação, destruição. Conceitos que você aprende, filosofias, doutrinas falsas. Então, aqui na porta do vale, temos que escancará-la para pôr para fora isso, a fim de que Deus nos liberte deste fogo estranho. Há um elemento que queremos destacar aqui. Jesus virá purificar e refinar a sua noiva. Então, na porta do vale também temos que pensar no outro fogo. A purificação e o refinamento que Ele quer fazer no nosso caráter. O texto de Malaquias 3, de 1 a 5, e também 4, de 1 a 2, vai nos falar de Deus vindo a nós como templo, para nos purificar, porque o fogo tanto destrói quanto purifica. Ali na porta do vale, ali o vale, aquela chama, ela vinha para quê? Para destruir os detritos, o lixo. Mas quando o fogo destrói o lixo, ele está fazendo o quê? Está purificando o ambiente. Está destruindo a podridão. Então o fogo tem poder de destruir, tem poder de purificar. Então o fogo de Deus em nós quer destruir
o que não presta, a podridão, a contaminação, os vírus. E quer nos purificar. Quando olhamos para Malaquias 3, ele diz: quem suportará o dia da sua vinda? Pois ele nos virá, de repente, como o quê? Como fogo refinador. Como ourives. O que faz ourives? Pega o ouro, pega a prata e põe no fogo em alta temperatura para derreter. Qual é o propósito? Trazer à tona as escórias, a sujeira. E escute bem. A sujeira incrustada em nosso caráter, que faz parte de nós. Esses pensamentos que já nos formam, são parte da nossa identidade. Só o fogo para dividir quem realmente somos em Cristo e expor, trazer à tona o que não é Cristo. Ouro fala das marcas da divindade. Então, que fogo é esse? São experiências, são provas, são situações difíceis em nossa vida, no meio das quais as áreas não tratadas serão manifestas, como a ira, o ódio, a mágoa e todas as mazelas da alma. Duas figuras. Ali é Malaquias. O ourives, que vai derreter o ouro para tirar as escórias. E o sabão do lavandeiro. O que faz o lavandeiro e o sabão? Talvez muitos aqui na classe não saibam identificar, mas eu que cresci numa cidade pequenina, que no meu tempo não tinha nem luz elétrica. Então, como se fazia sabão? Lá na minha casa, eu vi muitas vezes mamãe fazer sabão. Ela tinha gado, então quando matava um boi, pegava o sebo, guardava o sebo, porque o sebo, aquela gordura que suja, pode se transformar em instrumento de limpeza quando passa pelo sabão, quando passa pelo lavandeiro. Então aquele sebo era colocado numa lata e colocava soda cáustica a ferver. Aquele sebo era derretido, virava um óleo, né? Eu não sei a receita. Sei que jogava ali aquela mistura e para ter assim um cheiro especial jogava folhas de mamoeiro e saía aquele sabão. Que maravilha, cheiroso, instrumento de limpeza. O que é que Deus quer nos dizer? A mesma coisa, só mudou de figura. Tem muita sujeira aqui dentro de nós, mas Deus vai pôr a sua soda cáustica para que essa sujeira se transforme em limpeza. E o que ocorre com o ouro vai ocorrer também com o sebo. O que é? Derreter. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo da prova. Então, meu filho, escancare a porta do vale para que o fogo de Deus venha, destrua o mal e nos purifique. Olhemos aqui para um outro texto, Êxodo 3, que é a experiência de Moisés com o fogo. O que é que o fogo de Deus faz na vida de Moisés? Ah, tanta coisa maravilhosa. Eu tenho pregações em cima deste texto. Quando ele vê a sarça, quando o fogo de Deus lhe toma, primeira coisa, ele vai santificar o lugar. Vai falar a partir de você. Onde você estiver é lugar santo. Você deixará de ser uma pessoa comum. Você será queimado, mas não será destruído, porque o fogo de Deus vem
para torná-lo santo. Olhemos para o significado das palavras. O que significa purificar, segundo o dicionário português, leia, tornar puro, libertar de substâncias impuras, santificar. É isso que Deus vai fazer conosco na porta do vale. E refinar. O que refinar? Separar de uma substância as matérias estranhas que lhe alteram a pureza, levar até o requinte. É isso que Deus faz, o fogo de Deus em nós. Separa as substâncias, aquilo que é estranho, para que sejamos puros. Leia, por favor. Deus nos purifica por meio da sua palavra. Porque a palavra é martelo que esmiuça a penha e fogo que consome. Aceite ser restaurado no caráter pelo Espírito, para não sofrer o juízo eterno e para ser santo, purificado. Porque o texto lá em Malaquias diz que o motivo para todo esse processo do fogo refinador é que ofereçam a Deus ofertas de justiça, que significa uma adoração em santidade. Em Mateus capítulo 3, versículos 10 e 12, lemos: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele traz a pá em sua mão, e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Quarto elemento a destacar na porta do vale é esta: toda obra será aprovada pelo fogo. Diga isto. Toda obra, tudo que fazemos, querido, passará pela prova do fogo. E aqui está o texto que respalda a declaração. 1 aos Coríntios 3:13. Vamos ler? Sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Paulo vai prosseguir dizendo se a obra de alguns será destruída. Então, tudo que fazemos, toda a nossa vida vai passar pelo fogo, para ver se suporta. Agora, se a nossa construção for de palha, vai desaparecer, é nada. Agora, se for de ouro, ok, vai prevalecer. Então, escancaremos na nossa alma a porta do vale. Louvemos a Deus porque aqui Ele nos encontra. Mesmo que este encontro na porta do vale seja como fogo refinador, como ourives que se senta para derreter o ouro e a prata. Saiba, queridos, que se não houver derretimento, isso só vem com a dor. Só vem com a prova. O caráter de Cristo nunca se manifestará. Seremos ouro impuro. Por quê? Toda impureza estará misturada. Somos um ouro de péssima qualidade. Para sermos um ouro puro, perfeito, teremos que passar pelo fogo. A quinta porta. Olha lá. Monturo. E tem porta do monturo? Tem, sim, senhor. Porta do lixo. Tanto podemos chamar monturo quanto lixo. Leiamos o texto. Versículo 14. Leia, por favor. Este edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e tranca. O que representa a porta do monturo? Acho que você já está suspeitando. Remoção do lixo. Ah, sim, senhor. É aqui na porta do monturo que vamos pôr para fora todo o lixo da nossa alma. Então aqui uma porta para abrir.
pela porta do monturo, o lixo tem que sair da nossa vida. O que será isto? Leia. Aqui o lixo da alma será removido. Aí surge uma pergunta. É possível? É possível, Valnice, que uma pessoa nascida de novo tenha lixo? É, lamentavelmente. Quanto lixo guardamos. Na realidade, nós estamos vivendo num mundo cheio de lixo. Às vezes você tem que andar pela rua assim, né? De olhos fechados, de ouvidos fechados, para não contaminar, para que o lixo desse mundo não entre na sua mente, não passe pelos seus olhos, não passe pelos seus ouvidos. Leia, por favor. Esta porta tem que estar sempre aberta ao Espírito Santo, para que todo o lixo acumulado seja jogado fora e nenhum outro volte a entrar. Você quer conhecer uma pessoa? Vai ver a casa dela. Vai ver a louça dela. Como é que ela lava? Os cantos da casa. Debaixo da cama. Debaixo dos móveis. Sujeira. Sujeira. Há muita gente que ama a sujeira. Semana passada saiu a notícia de alguém que estava planejando assassinar crianças numa creche. Então, toda aí uma inteligência conseguiu descobrir. E foi lá à casa. Chegaram lá às 4 da manhã, na casa onde estava a jovem. E filmaram a casa. Que bagunça! Que imundície! Que sujeira! Tem gente que ama sujeira. Às vezes você vai fazer uma faxina. Quantas vezes no meu apartamento eu chego para alguém que fez uma faxina e diz, vem cá. Olha aqui esse canto como está. Cheio de sujeira. Quer dizer, você passa uma limpezinha por fora e o resto está tudo como? Imundo. Você chega assim de surpresa, vai ver o banheiro, misericórdia, vai ver o quarto, santo Deus, mau cheiro, tudo desordenado, tudo fora do lugar. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Tudo que Deus faz é organizado e limpo. Então, essa porta do lixo, quantas vezes você já conviveu tanto com o lixo que é natural para você? Você já viveu a vida toda debaixo de uma desordem, então as coisas são naturais para você. Está tudo desorganizado. Mas essa desorganização externa são reflexos de quê? Da desorganização interior. Como você vê o seu mundo? Qual é a sua leitura de mundo? Qual é a sua visão de mundo? Há muito lixo. Mas você aprendeu a conviver com o lixo. Você não está nem aí. Você já aprendeu a viver com tudo desorganizado, tudo fora de lugar. E acha que está ótimo. Pois é, meu filho, agora aqui nessa aula você está sendo confrontado. Para isso que você está aqui. Para passar por uma transformação, para passar por uma mudança. A porta, no muro, o muro representa a nossa alma. As portas são lugar de proteção. Então, Deus quer tirar o lixo daí de dentro. Quem diz amém? Leia, por favor. Tudo que não representa o fruto do Espírito é lixo. E deve ser rejeitado. Tudo, meu filho. Uma pessoa regenerada por Deus, nascida de novo, pode ter lixo? Foi a pergunta que fizemos e respondemos. E como? Leia. Nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus, mas a nossa alma, essa está em processo de restauração. Nós
precisamos, queridos, ser restaurados. Restaurados em nossa alma. Vamos ver algumas manifestações de lixo. Porque apenas o Espírito Santo pode penetrar naqueles porões da nossa alma, que até parecem naturais. Projetar a luz, vai lá nos cantinhos escondidos da nossa alma. Número 1. Olha um aqui. Temperamento explosivo. Pavio curto, né? Segundo, pessoas fechadas em si mesma. É outro lixo. Terceiro, pessoas que se ferem com facilidade. Com tudo se ferem. Ser depressivo. Egoísmo, vida centralizada no eu. Orgulho. Através dos 5 sentidos, especialmente da visão e da audição, vem lixo. Através de quê? Número 1, meios de comunicação. Como revistas, livros, DVDs, internet, televisão. Pessoa que está sempre na frente da internet. Haja lixo a entrar para dentro. Fica vendo novela, haja lixo, poluindo a alma. Você é crente? Não pode. E você aqui, estamos no contexto do Instituto Bíblico, gente sendo preparada para ser pastor. Meu Deus do céu, temos que nos consertar. Não importa os hábitos que você cultivou no passado, chegou a hora de pôr um ponto final e deixar que o Espírito Santo penetre os porões mais escondidos da sua alma e remova. Leia. Tudo isso invade a alma com o seu lixo imundo, através de palavras, de cenas obscenas, violentas e carregadas de veneno mortífero. Leia mais ainda. Todo esse lixo se manifesta através de quê? Veja bem. Tudo isso é invisível, mas está dentro de nós. Como sabemos? Pelas manifestações. Que manifestações são estas? Agora sim, leia. Primeiro, atitudes. Segundo, ações e reações, o modo como você reage. Terceiro, a maneira de vestir, como é que você se veste? Padrões de vida. De uma maneira geral, de uma forma muito sutil. Como você se porta, como você se comporta, como você governa a sua casa, como você administra as suas coisas, como você come, como você bebe. É possível manter a imundícia do lado de fora, conservando a porta do lixo fechada. Primeiro aqui, novamente, temos 2 ações. 2 movimentos. Vou escancarar a porta do lixo para pôr essa lixaria toda para fora, essa imundícia. Você não é porco para viver no lixo. Quem ama pocilga é porco. Se você pegar um porco e colocar um laço de fita e puser na sala, no sofá, e o soltar, para onde ele vai? Ele vai para a lama, porque é a sua natureza. Mas depois de pôr o lixo, queridos, olha aqui, eu tenho que manter a minha porta fechada, para não deixar que o lixo entre na minha vida. Levantamos a pergunta: como fechar a porta do lixo para que mais lixo não entre aí? Tem aí embaixo citado Gálatas 5:16 a 26, que lida com 2 coisas: as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é que eu tenho que fazer aqui nesta porta? Eu tenho que expulsar as obras da carne e tenho que alimentar o fruto
do Espírito. Diga, é um processo. É um processo. A cura da alma é um estilo. A libertação. Então, eu preciso de uma contínua exposição. Não é uma coisa que eu faço uma vez e está tudo pronto. Não. Eu tenho que me expor à palavra continuamente para que a minha mente seja renovada e eu seja relembrado de coisas importantes. Uma contínua exposição à palavra. Mas não somente à palavra, também ao Espírito Santo. Porque é uma combinação do Espírito com a palavra que opera em nós uma transformação. Eu me exponho à palavra, dependo do Espírito, ele põe o dedo onde está precisando, lança luz nos porões escondidos, mostra o lixo do meu pensar, do meu sentir, do meu agir, mostra, revela-me, olha aqui esse hábito, o que é isso? De onde veio? Talvez veio lá da infância, talvez foi na casa dos seus pais, você cresceu, por exemplo, no meio do lixo, já se acostumou, tudo é natural para você, mas o Espírito Santo chega e diz, não, isso aqui é um símbolo no mundo espiritual, de desordem. Leia, por favor. Ele nos dará crescente sensibilidade e saberemos discernir entre o santo e o profano, o limpo e o imundo, submetendo-nos à purificação que ele quer efetuar em nós e vivendo à altura dos padrões requeridos ao Filho de Deus. Como o Espírito Santo opera em nós? Meus queridos, em todas as áreas, em cada uma destas portas, a presença do Espírito será constante, mas envolve a nossa participação. Sem que eu haja, o Espírito não agirá. Quando Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, ele usa o verbo assistir. E quando você pensa em assistência, significa que a pessoa não vai fazer o trabalho, ela vai assistir a quem está trabalhando. Assistência. Então, como é que o Espírito Santo opera em mim? Ele vai, leia, ele penetra os porões da nossa alma e descobre as sujeiras escondidas que estão tão incorporadas a certas áreas que até parecem naturais. Este é o papel do Espírito. Qual é o meu? Aceitar o que ele mostrou. Como ele mostra? Às vezes através do ensino, de uma pregação, do confronto de uma pessoa amiga, de um parente, de um líder espiritual, ou da leitura da palavra, um momento de oração em que eu estou buscando e dizendo, sonda-me, conhece o meu coração. Vê se há em mim alguma prisão, vê se há em mim alguma sujeira, algum lixo na minha mente, na minha memória, no meu jeito de ser. E ele virá. Escondemos pensamentos, escondemos sentimentos, escondemos emoções. E qual o resultado de tudo isso? Nossa vontade fica sob o domínio de todo tipo de lixo. Porque nós escondemos. Já viu aquele, né? Vai à casa e joga o lixo debaixo do tapete. Ou de repente, você sabe que alguém vai lhe visitar. É uma surpresa, o pastor vai chegar aqui, está tudo uma bagunça, aí você vai jogando tudo debaixo. Joga o lixo debaixo do tapete, joga o lixo debaixo do móvel. É isso que a gente faz. Escondemos os pensamentos, não lidamos com eles, escondemos os sentimentos, não lidamos com eles, escondemos a nossa vontade. O Espírito Santo vem e faz-nos lembrar pessoas, fatos e acontecimentos, tudo que decidimos no passado,
quisermos esquecer, diz, vem cá, vamos lidar com isso. Hoje, o Espírito Santo tem um encontro com você. Ele diz, vamos lá, meu filho, minha filha. Isso aqui é uma sujeira, isso aqui é um lixo, isso aqui é uma desordem. O que é que você vai fazer? Não é ele que vai tirar o lixo, não. É você. Você vai tirar o lixo, ele mostra, e você tira o lixo. E aí você fecha a porta e ele lhe dá assistência, para que ali permaneça apenas o fruto do Espírito. Olhemos para a sexta porta. A sexta porta é a porta da fonte. Que maravilha. Fonte. Quando pensamos em fonte, pensamos logo em água. Versículo 15. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rose, governador do distrito de Mispá. Edificou-a e a cobriu, e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Do que fala a porta da fonte? Em primeiro lugar, do Espírito Santo. A porta da fonte é a porta que abrimos para o Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Toda a nossa vida cristã depende dele. Ninguém se converte sem a operação do Espírito. Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra de convicção. É ele quem nos revela o pecado, é ele quem nos revela Cristo. É ele que nos assiste, ele é o paracleto, o assistente, o mestre, o advogado, o guia. Vivemos hoje na dispensação do Espírito Santo. Ele é o amigo do noivo. É o que está trabalhando o caráter da noiva, para que possamos refletir a imagem do Senhor Jesus. Portanto, aqui na porta da fonte, ou porta das águas, leia, Deus nos convida a entrar pela porta que dá acesso ao Espírito Santo, através de quem os recursos da sua graça estão à nossa disposição quando nos entregamos voluntariamente em suas mãos. Na noite em que Jesus foi traído, ele falou bastante sobre o Espírito Santo. Mais que em qualquer parte na Bíblia, é nos capítulos 14 a 16 de João, que vamos encontrar ensinos valorosos e valiosos sobre este doce Espírito Santo. E um dos textos, no capítulo 14, verso 16, que colocamos aqui na versão amplificada, leiamos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro confortador. O que você vai encontrar agora dentro das chaves é como se pode traduzir o termo grego paracleto. Na versão grega, não é nenhuma dessas palavras aqui, grega é paracleto, mas a palavra paracleto pode ser traduzida por confortador, que está lá, e todas estas que estão entre as chaves. Leiamos. Conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, para que fique convosco por quanto tempo? Para sempre! Que coisa mais maravilhosa, queridos! Na porta das águas, ou na porta da fonte. Quando construíam as muralhas, havia sempre ali uma fonte, em todas as portas tinha fonte. Água, por quê? Porque a guerra principal era com setas inflamadas, incendiárias.
E eles precisavam de água para estar apagando o fogo, as setas inimigas. Por isso a água é muito, 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 muito importante. Mas como símbolo do Espírito Santo, aqui está. Ele vem, Jesus está prometendo que Ele permaneceria conosco para sempre. Então hoje, queridos, essa porta na nossa vida precisa estar escancarada por o Espírito Santo. Porque nele temos o quê? O que nos conforta, o que nos aconselha, o que nos ajuda, nos assiste, o que intercede por nós, o nosso advogado que nos defende, o que nos fortalece, o que nos auxilia. É Ele. Jesus está à destra do Pai, nas alturas, mas enviou-nos para a terra, para a igreja. Por isso dizemos, vivemos na dispensação do Espírito Santo, precisamos dele, dependemos dele. Portanto, abra a porta da fonte e como resultado leia e provará a plenitude do Espírito Santo. Como dissemos há pouco, teremos a presença do Espírito em todo o processo da vida cristã. E mesmo para chegarmos à porta das ovelhas, tivemos que ter um encontro com o Espírito Santo. João 4, estava aí presente, Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus disse, se alguém beber desta água, voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Que água é esta? É a presença do Espírito na regeneração, na nossa regeneração. Ninguém é regenerado se não for pela obra do Espírito Santo. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo toma essa palavra e faz com que dentro de nós haja uma regeneração. Somos gerados de novo, do Espírito. Jesus diz que quem não nasce do Espírito. Então, logo no novo nascimento, a porta para o Espírito teve que se abrir. Leiamos o texto, embora eu tenha citado de cor. Leiamos. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Haverá uma conexão entre você e o trono da graça. Mas também é aqui na porta da fonte que Jesus nos batiza no Espírito Santo. Fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. É o que diz Tiago, no capítulo 3, verso 5. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18, que não vamos ler. Fomos regenerados da semente incorruptível, a palavra de Deus. E todos esses textos vão nos mostrar a boa combinação da obra entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, esta porta escancarada permite a regeneração, permite a própria experiência do batismo no Espírito Santo, novo nascimento. Somos feitos filhos de Deus, somos gerados da mesma forma que Jesus foi gerado. O Espírito descerá sobre ti. Foi o que o arcanjo disse para Maria. Pelo que ente que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Este é o meu filho amado. Eu hoje te gerei. E essa obra que foi realizada pela presença do Espírito é a mesma que é realizada em nós. Mas falando do batismo especificamente, no capítulo 7, Jesus fala de rios de água viva. Então esta é a porta que tem que estar escancarada para o verdadeiro batismo no Espírito Santo, não uma imitação. Vamos ler as palavras do Senhor Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito
que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não lhe fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É a referência ao batismo no Espírito Santo. Nova liberdade, quando somos batizados. Encontraremos nova compreensão da palavra. Como me lembro do que ocorreu dentro de mim após a experiência do batismo no Espírito Santo. Muitos anos de ministério. 6 anos no seminário. Tantos anos ensinando, treinando pastores, ensinando todas as matérias do Instituto Bíblico. Muito disciplinada na minha vida devocional, de leitura da palavra. E no ano em que isto ocorreu, 1987, eu li o Novo Testamento 12 vezes, o livro de Atos 19 vezes, o Antigo Testamento 2 vezes. Mas depois dessa experiência, eu encontrei outra compreensão da Bíblia. Quando eu voltei a ler, eu disse, meu Deus, como eu não via isto. Vamos escancarar a porta para o Espírito Santo. Às vezes nós temos conceitos, ensinos, que nos foram transmitidos, mas que não são fidedignos. Estamos vivendo aquém do que a palavra de Deus ensina. E aqui o Espírito Santo vai nos descortinar esta palavra viva. Na porta da fonte, teremos uma nova liberdade espiritual. Não somente isto, entramos numa nova dimensão de poder. Aleluia! E para mim isso é muito importante, porque vivendo em África, no meio do comunismo, tanto trabalho para converter uma alma, mas depois que o Espírito Santo veio, quando Jesus me batiza no Espírito Santo, que diferença, a liberação do poder, da cura, da libertação, do fruto. Experimentamos também uma nova ousadia no testemunho, uma nova ousadia para orar. Tudo isso, queridos, é fruto do batismo no Espírito Santo. Leia, poder e assistência para cada tarefa nas diversas áreas da vida cristã. Outra bênção, traz fogo, entusiasmo, vigor espiritual, dinamismo, vibração para a nossa alma. A minha experiência de conversão foi extraordinária. Era um gozo infindo. Eu não sabia o que fazer com tanta alegria dentro de mim. Aprendi logo um hino que eu gostava de cantar. Toda a escuridão da noite é hoje sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, porque era um gozo. Às vezes eu digo, ai meu Deus, será que eu vou morrer do coração? Com esses sentimentos tão fortes. Mas quando veio o batismo no Espírito Santo, meu Deus, parece que é uma nova conversão. Uau! Que diferença! Muito diferente. Tudo em nós. Por isso, às vezes, eu fico pensando que as pessoas dizem, fui batizado no Espírito Santo e essa vida insossa, sei não. Porque falei em língua, será que foi a língua do Espírito ou você inventou? Temos que questionar as nossas experiências quando olhamos para o fruto. Porque verdadeiro encontro com o Espírito Santo, meu filho, traz uma transformação, traz tudo isso que estamos trazendo aqui. Outra coisa, precisamos considerar que o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, nunca temos tudo de uma pessoa. Nós crescemos no relacionamento. E é por isso que todos os dias da nossa vida, tenho, hoje, amanhã, depois, até que eu parta para a eternidade, ou Cristo volte, eu tenho que escancarar a porta da fonte para o Espírito Santo.
Benjamin escreveu um livro, Bom Dia, Espírito Santo. E ele mostra como todos os dias ao levantar, a gente deve cumprimentar o Espírito Santo. É Ele que está ali conosco, para nos criar, para formar a imagem de Jesus em nós. Bom dia, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa. Eu cresço no relacionamento. Portanto, leia, por favor. Se a porta das ovelhas deve estar sempre aberta para Jesus, a fim de crescermos no conhecimento do Filho de Deus e em sua comunhão, a porta da fonte é um desafio constante para um crescimento na comunhão do Espírito Santo. Leia, continue lendo. Nunca teremos tudo de uma pessoa, mas podemos ter muitas experiências com ela. Além de tudo isso que já dissemos, o Espírito nos assiste na vida de oração. Paulo diz que não sabemos orar como convém. Então ele vem para nos assistir. E a figura aqui é de alguém que segura a ponta de outro lado. Na intercessão. O que dissemos está escrito em Romanos 8, 26 e 27, que nós vamos ler agora. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como isso ocorre? Leia. Eu começo a orar e o Espírito me diz o que está no coração de Deus. Por quê? Porque a figura é aquela de um assistente. Eu pego de uma ponta e ele pega na outra. Eu começo a orar, ele vem. Eu começo a pregar, ele libera o poder. Eu vou ao encontro de alguém, ele me dá a palavra. Segundo, leia. Eu oro por cura, batismo no Espírito Santo, libertação, e ele me assiste com poder. Terceiro, ele nos equipa na luta contra o inimigo, com ousadia e poder. Quarto lugar, enfrentamos e expulsamos o inimigo e suas obras do nosso território. E em quinto lugar, Deus colocou em nossa alma uma porta que dá acesso ao Espírito Santo, através de quem todos os recursos da sua graça estão à nossa disposição. Precioso Espírito Santo, não conseguiremos restaurar nenhuma das portas sem a tua assistência. Como chegar à porta das ovelhas sem que nos convença do pecado e nos apresentes Jesus? Como escancararemos a porta dos peixes para buscar o perdido, para nos reproduzir em outros filhos e filhas para Deus, sem a tua assistência, sem a tua obra convencendo as pessoas, sem o poder sendo liberado através do meu testemunho? Como posso lançar da minha vida toda a velharia, todas as memórias do passado, sem tu mostres onde ela se encontra? Como posso eu remover todo o lixo da minha vida, sem que tu, Espírito Santo, projetes a tua luz devastadora nos recônditos mais profundos do meu ser? Só por ti. Doce Espírito, eis-nos aqui. Assume o controle e ocupa teu verdadeiro lugar em nossa vida. É a súplica que fazemos confiando na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.
Personalidades restauradas. Esse aqui é meu filho, não sei se é o predileto, porque aqui é um retrato da minha vida. Aqui é um ensino. Eu descobri o quê? Muitas vezes, até mesmo no púlpito, você tem um pregador maravilhoso, mas quando desce dali, misericórdia, estraga tudo que pregou, né? Porque a sua alma toda desestruturada, não tem princípios, vive derrotado. Aqui eu vou tratar de cura das emoções, cura interior, como conquistar a mente, as emoções e a vontade e ter uma personalidade sadia, conforme Deus projetou para nós. Para você adquirir estes livros, toda a coleção ou um individualmente, clique no que está aqui embaixo.